Questão 17, galera. Conforme ilustrado na figura, uma fonte localizada na extremidade de um anteparo, que é reflexivo e tem a forma de uma semicircunferência, emite raios luminosos de comprimento de onda constante, em fase em todas as direções. Observações. Para cada ponto da semicircunferência, considere apenas o efeito da interferência de uma única reflexão, como exemplificado, e considere que na reflexão o raio luminoso sofra uma inversão de fase. Sabendo que a razão entre o raio da semicircunferência e o comprimento da onda é 30, o número n de máximos locais de interferência que serão observados no anteparo é tal que o n menor que 5, maior ou igual a 5 menor que 12, maior ou igual a 12 menor que 21, entre 20 e 27 ou maior ou igual do que 27. Beleza. Vamos lá, gente. Questão de interferência, assunto por muitos alunos esquecido, deixado de lado, tem gente que reza para isso não cair, mas não tem escapatória. IT e IME sempre vão gostar desse assunto, assim como o efeito Doppler e várias coisas de óptica e ondas que o pessoal tenta dar uma fugidinha. E aqui qual é a ideia? Primeira coisa importante, saber aquela velha fórmula da diferença de caminhos, que é um certo número de meios de comprimento de onda. Dependendo do NC par ou do NC ímpar, você vai ter a chamada interferência destrutiva ou construtiva. Destrutiva, as ondas, uma anulando o efeito da outra, ou quase isso, e construtiva, uma amplificando o efeito da outra. Só que tem que tomar cuidado com outra coisinha também. Na questão ele fala para você que você tem inversão de fase. E quando eu tenho inversão de fase, aquela velha decoreba que muitos fazem, disso daqui vai se inverter. Como assim? Normalmente você lembra que par construtivo e ímpar destrutivo. Só que você está vendo que eu aqui coloquei invertido. Não é um erro. Na verdade, quando ele falar na questão que você tem uma inversão de fase, é claro então que você vai ter que mudar aquelas condições, tá? Cuidado com isso. Outra coisa importante é uma inversão de fase, né, minha gente? Se eu tenho alguma coisa acontecendo na questão, não é o caso aqui, mas de tal maneira que eu tivesse primeiro uma inversão de fase e uma outra inversão logo em seguida, na verdade eu não tive inversão nenhuma. Foi a inversão da inversão, o que me levou à situação inicial. Aí as condições seriam exatamente o quê? A do par dá uma interferência construtiva e a do ímpar dá uma destrutiva. Na verdade, então, quando tiver um número par de inversões de fase, é a mesma coisa que nenhuma. E quando tiver um número ímpar de inversões de fase, é a mesma coisa que ter tido a inversão de fato. Como é o caso aqui, tá? Teve uma só. E aí, vamos lá. O que vai ser a diferença de caminhos? O valor máximo dessa diferença de caminhos é que é a grande sacada da questão. No caso de uma semicircunferência, a maior diferença de caminhos aqui vai se dar quando uma onda for em linha reta, desse jeito daqui, e a outra fizer aqui, ó, exatamente, no caso, um triângulo retângulo, né? Aqui até pelo arco capaz, né, seria pegando um diâmetro, né, ângulo de 90. E aí o que vai acabar acontecendo? Um primeiro caminho, então, vai ser igual a R mais R, ou seja, 2R. E o segundo caminho é somar esses dois pedaços. O que seriam esses dois pedaços? Bom, o desenho ficando então assim, esse triângulo vai ser isósceles. E ele sendo isósceles aqui, ó, já tendo um ângulo de 90, você vai ter aqui um de 45 e um outro aqui também de 45. Se aqui é R, aqui também vai ser R. Ou seja, aqui em cima, fazendo Pitágoras ou por qualquer outro caminho, você vai ter que cada um vai dar R raiz de 2. Ou seja, o segundo caminho vai dar R raiz de 2 duas vezes, 2R raiz de 2. Pronto. Já tenho todo aqui pavimentado para montar esse ΔD. Então a gente vai ter o que aqui? Ó? Você vai ter então que a diferença de caminhos vai ser 2R raiz de 2 menos 2R. Cuidado, a gente está no caso que a gente quer uma interferência construtiva. Estamos no caso em que o N terá que ser ímpar. Você tem que prestar muita atenção nisso daqui, ok? Vamos lá. O lambda, no caso aqui, né? A questão não deu. Na verdade, ele deu a razão entre o R e o lambda. Vamos passar o 2 para o outro lado, botar o 2R em evidência. Fica 2R vezes raiz de 2 menos 1 igual a N lambda sobre 2.
jogo 2 para cá, você vai ter então 4R vezes a raiz de 2 menos 1, tudo isso igual a n lambda. Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade ou nada que você ainda não é aluno do Fábrica D. E se você não é nosso aluno, eu vou repetir isso no final do vídeo, mas você tem que ir lá em www.fabricad.online, usar o cupom MILITARES que vai te dar 10% de desconto em qualquer plano da área militar da nossa plataforma. E aí, finalmente você vai conseguir entender coisas como essa. Isso eu te garanto, tá bom? Mas vamos seguir e depois eu te lembro desse recado mais uma vez, para você não esquecer, tá bom? Então, você vai ter aqui que fazer o seguinte. Raiz de 2, aí vem aquela dúvida. Não vinha na questão, não vinha em lugar algum qual era a aproximação a ser usada para raiz de 2. Isso quer dizer, meu amigo, que a gente pode botar o que quiser, que a questão vai ter que dar certo. Você vai ver que vai, tá? Então, se eu botar 1,4... Vamos colocar então aqui, né? Eu vou botar 1,4 que provavelmente com isso a gente chega a algum lugar. 1,4 menos 1, isso vai dar 0,4. Fique então aqui, ó, aqui 4R vezes 0,4 é igual a n sobre lambda, n vezes lambda. Passa o lambda para o outro lado, que aí você vai ter o R sobre o lambda, medida essa que a questão fala no enunciado, que isso vai ser igual a 30, tá? Então, isso sendo igual a 30, você vai ter o quê? Fica então aqui que 4 vezes R sobre lambda vezes 0,4. 4 vezes 0,4 dá 1,6. Isso sendo 30, a gente fica com 48, tá? Bom, só que no caso aqui eu estou dizendo então o quê? Que o n ele está variando desde 0, 1, 2, 3 até 48, né? Só que eu só quero, no caso aqui, os valores que são ímpares. Como eu só quero os valores que são ímpares, o que vai acabar acontecendo? A gente vai ter, no caso aqui, o quê? Ó? Bom, eu vou contar o 1, eu vou contar o 3, eu vou contar o 5, até chegar em 47. Seria você, no caso aqui, ó, se fosse até o 2, por exemplo, vamos aqui internalizar essa ideia. Se eu fosse contar de 1 até 48, eu teria meio a meio. 24 valores pares e 24 valores ímpares. Como eu estou contando desde o 0, eu tenho, no caso, 25 pares e 24 valores ímpares. Cara, mas isso tem problema? Não, não tem problema no caso aqui, porque você vai ver no caso que quando você vai olhar as respostas, o que acaba acontecendo? Você está vendo que o n, no caso aqui, tem uma quantidade igual a 24, né? Dá uma olhadinha agora aí nas opções. Porque eu sei que tem gente que vai falar assim, se tivesse colocado 1,41, se eu acho que tem 24 máximos, então a nossa resposta seria, no caso, a letra D, não entre 21 e 27. Volta para mim. Mas se, por exemplo, eu coloco que aqui é 1,42, 41, aqui já daria 48 e pouco, o que me levaria a falar que o n teria que ir até 49 no caso. Mas, gente, não tem problema porque, tipo, 49, eu teria 25 valores em vez de 24. O intervalo que eu estou marcando para a resposta iria mudar? Não ia mudar nada. Até justamente por isso, provavelmente, é que ele colocou esses intervalos para que não desse nenhum BO, não desse nenhum problema na hora da gente arbitrar um valor para a raiz de 2. Então, justamente por causa disso, é que a gente, sem sombra de dúvida, sem discussão, vai marcar a letra D, tá bom? Dá o seu print, meu amigo, vê se tá tudo bem e já já nós estamos de volta.